Olá, gente, aqui é a Mika, como vocês estão? Tudo bem? Hoje eu vim trazer mais um vídeo sugerido, tô tentando fazer meio que na ordem assim, e esse é um dos temas que eu mais gostaria de falar, afinal eu tenho um pouco mais de afinidade com isso, vocês sabem que eu sempre trago muito conceitos de psicologia aqui, e hoje eu vim falar sobre, na verdade, responder, né, uma pergunta que a nossa amiga fez aqui no vídeo do Ego, Eu Inferior e Eu Superior, que é sobre personalidades. A pergunta é: eu estou no processo de entender o meu ego como fragmentos, máscaras, e isso me confunde em entender a minha personalidade. Afinal, o ego é exatamente isso, né, gente? Ele é uma máscara, é o falso eu. Pode fazer um vídeo sobre personalidade? E a resposta é sim, claro, estou fazendo aqui agora. E baseado nessa pergunta, eu entendo, pela minha interpretação, que você esteja perguntando principalmente como lidar com essa personalidade, ou com essas várias personalidades que a gente vai criando ao longo da vida. A gente foi meio que se perdendo nesse oceano de identidades que a gente já não consegue mais nem entender o que a gente é. E aí eu vou trazer um livro aqui, 2 livros na verdade, que vão me ajudar a complementar esse aqui, que vocês já devem ter visto em algum momento, o Jung e Caminho da Individuação, no Reinstein, se alguém tiver esse livro. Ele é muito bom. A introdução, ele já começa falando exatamente isso. O que é a personalidade? E o meu livro, né, ele já tá todo amassado. Ele... Meu Deus, gente, é assim que são meus livros. E aí o outro livro é esse aqui, Tarô e Cabala, e aí eu vou colocando aqui alguns trechos para vocês irem entendendo, tá? Então vamos começar falando como é que a personalidade é formada. Vocês sabem que quando a gente passa por uma fragmentação da consciência, a gente passa exatamente pela diferenciação que leva à individualidade. Isso é a alma que começa a densificar os seus corpos, certo? Até que ela vai atingindo graus cada vez menores da consciência. É isso que eu sempre estou falando nos vídeos, né? A gente está numa consciência fragmentada. A gente não consegue olhar o todo, ver o todo. A gente só tem uma fração da verdade que cada um em cada corpo experiencia. Né? É o tal do ponto de vista, cada um tem a sua subjetividade. Então, não é uma coisa totalmente antinatural. Mesmo que ele seja, de certa forma, contraprodutivo, ou melhor, o lado oposto da tal da unificação da consciência, aquilo que a gente sempre está falando, de dissolver o ego, de dissolver o eu, ainda assim ele faz parte do processo natural quando você é uma alma. Entende? Então, é muito importante a gente não tentar fazer o máximo para não demonizar esse processo de você ter uma personalidade, enfim, você ficar se julgando, sabe? De eu ter esse tipo de personalidade, essa é a minha persona, eu ter uma máscara, sendo que é um fato que acontece como produto natural, consequência natural da consciência que você tá. E aí como é que ela vai se caracterizando, ou seja, criando as suas várias qualidades, os atributos que a gente fica chamando aí de eu? É exatamente por inúmeros e inúmeros fatores que vão sendo incorporados diante das experiências de vida. Então a gente vai encarnando, a gente vai passando pelos eventos, e conforme a nossa interpretação, aquele fractalzinho de consciência que a gente tem, a gente vai entendendo do nosso próprio jeito e isso vai formulando todo um caractere que forma quem a gente é. E as personalidades, elas são diferentes em cada vida, né? Elas se influenciam, claro, mas é uma personalidade total, digamos assim, que você veio cumprir dentro de uma mesma vida. Então, qual é a questão aqui? A questão é, a personalidade, ela não é ruim. Você precisa ter essa personalidade para você conseguir cumprir exatamente com os aprendizados propostos de acordo com a necessidade da sua evolução. Agora, o que a gente está falando aqui, que eu vou falar mais pra frente, é exatamente quando a personalidade começa a se tornar uma coisa negativada. Ou quando a gente pega a nossa personalidade estrutural, básica, que é necessária, e que a gente constrói como base pra nossa vida, pra nossa encarnação, e a gente começa a negativar ela por causa das experiências, por causa das distrações do mundo, por causa de influências e fatores negativos. Né, que começam exatamente a nos tornar autodestrutivos. Essa personalidade começa exatamente a se tornar esse ego, que mais tarde pode começar a dar brecha para o seu eu inferior. Então as pessoas em si, elas não criam essa personalidade do nada. Elas têm um propósito, elas têm uma função, e está escrito aqui, ó. As pessoas não criam essa personalidade deliberadamente, escolhendo uma identidade ou caráter específico, assim como não modelam seu físico selecionando uma compleição, um tamanho de pé ou de mão, ou uma combinação peculiar de traços faciais.
Do mesmo modo, acontece com as comunidades, acontece com as sociedades, então, nos graus maiores da escala. É óbvio que isso também vai criando exatamente o que a gente chama de cultura. Uma cultura é uma personalidade coletiva, nada mais do que isso. Então, quase tudo que caracteriza os indivíduos e as comunidades deriva da interação de fatores e determinantes históricos, tempo e lugar de origem, herança genética e cultural, etc, etc, etc. E a isso é preciso acrescentar: elas também não conseguem inventar sua identidade ou estilo de personalidade. Então, no fim, quem somos como indivíduos acaba sendo uma rede complexa de componentes diversos reunidos em um objeto psicológico chamado self, ou si mesmo, e possui uma identidade consciente específica e uma combinação entremeada de conteúdos inconscientes. E aí é isso que vamos entrar aqui sobre a questão, porque qual é a questão da pessoa e de muitos de vocês que estão assistindo esse vídeo? Você virou um emaranhado de personalidade, eu imagino. E aí, qual é a sua confusão mental? Quando a gente começa a crescer, quando a gente começa a se tornar, por exemplo, uma alma antiga, e a gente começa a evoluir, a gente passou por diversas e diversas experiências, repetitivas ou não, o acúmulo de experiências vai criando um monte de caracteres dentro da gente. E aí, qual é essa questão? É óbvio que pelo próprio nível de evolução da alma, porque ela vem do descendente pro acrescente. O que é isso, Mika? Essa palavra nem existe. O que acontece é que quando você estava ali numa baixa consciência, você não tinha muito poder de livre-arbítrio, certo? Você não tinha discernimento, vamos por assim. Então você vai assimilando conteúdos na sua integridade e transformando eles no seu total eu. Então é exatamente isso. É uma coisa, tirando todo o julgamento, e enfim, a pessoa que está na baixa consciência, ela é completamente influenciável e volátil ao mundo externo e a tudo que acontece com ela, mesmo no nível interno. Ela é escrava até mesmo da sua própria subjetividade, desse tal ponto de vista que eu falei. Então, quando ela ainda não tem discernimento, ela acumula todas as experiências e transforma isso no eu. E aí, qual é o problema disso? Isso é uma coisa que você só vai percebendo conforme o tempo. Quando já existe tanto acúmulo de experiências diferentes que as coisas começam a se contrastar. E aí você começa a pensar, isso daqui é diferente disso. Eu tive esse aprendizado e para mim aquele era um conceito certo, definido até, por exemplo, não precisa nem ser em vidas passadas nesse sentido, mas vamos pensar até numa escala menor. Vamos colocar aqui da idade da criança até a sua idosidade. Quando você era adolescente, você tinha certeza da sua visão de mundo, passa por outras experiências e aquela visão de mundo é completamente derrapada por causa de outra coisa que acontece na sua vida. Então, vocês estão vendo como é que isso é exatamente a base das crises de personalidade que a gente tem? A gente fica falando que é a crise de meia-idade, que é a crise dos 20 anos, que é a crise de adolescente, fase de adolescente. O que é? É que toda hora a gente tem que romper com essas limitações de consciência, que são essas personalidades que a gente vai fomentando, que a gente tenta solidificar, só que por ela ser passageira, é óbvio que uma hora ela vai ruir. Então a gente tem essa coisa de a gente querer ficar definido com uma personalidade, e isso é muito comum, estereotipado na nossa cultura, né? Você vê isso tudo, até dentro da espiritualidade. É o seu MBTI, é o seu signo chinês, é o seu horóscopo, é o sei lá das quantas, e você fica criando esse monte de fórmulas, né? Que vai limitando exatamente o tanto que você é capaz de expressar da sua alma. E aí o que acontece? É óbvio que a sua alma quer continuar se expandindo, né? Expandindo a sua consciência. Então, vocês percebem que quanto mais a gente vai crescendo como alma, maior é a capacidade, a possibilidade de acontecer esse conflito psíquico. Porque as experiências e as personalidades múltiplas que a gente cria dentro da gente, elas vão se anulando. Então, a nossa mente, e o que é que a gente faz, né, inconscientemente? Enquanto a gente não está despertando e tal, e a gente não faz aquele processo de mudança radical mesmo, que começa exatamente a fazer a desintoxicação, né, da personalidade para encontrar o verdadeiro eu, até aí a gente está ainda lutando para continuar vivo, manter viva aquela personalidade. Obviamente, a alma já lá rindo da nossa cara, falando isso não vai dar certo, né? Isso não vai dar certo porque isso é falso, é temporário, né? Não tem uma base sólida. E qual é a questão? Tem uma personalidade que ela é uma expressão natural da nossa essência.
Só que como essa personalidade ela é muito arraigada e com o tempo ela vai sendo meio que corrompida pelo mundo, pelas distrações do mundo e por um monte de coisas, assim, fora do nosso controle, é óbvio que essa personalidade ela vai ficando enfraquecida no sentido de que é mais fácil ela se tornar fragilizada. Então, é exatamente esse o processo que nós, dentro do processo espiritual, fazemos meio que, não diria forçado, mas fazemos com um pouco mais de ímpeto, né? Porque a gente sabe que aquela personalidade uma hora vai morrer. E é importante, é necessário que aquela personalidade morra para exatamente expressar a flor da nossa essência, né? A nossa chispa divina. E aí essa é a questão. A gente ainda é muito confuso em relação a isso. A quem realmente eu sou? Qual é a minha essência? O que realmente é parte de mim? E como é que eu posso diferenciar isso de mim? E do que veio do outro? Do que veio de fora de mim? Isso são todas coisas que são perguntas que a gente tem que fazer dentro da gente, inclusive pra gente começar a, se não pelo menos ainda matar o ego, mas pelo menos a esculpir a nossa identidade. Exatamente o que está escrito aqui, ó. É o self, né? É o nosso self, que inclusive eu falo naquele vídeo do ciclo de despertar terreno, é essa integração. E a gente está passando, todo esse tempo, a gente está passando nada mais, nada menos do que esse processo de individuação. E a individuação é exatamente a integração de tudo que a gente é, de tudo que a gente foi, sem negar, sem anular nada. Mas ao mesmo tempo é pegar, extrair exatamente esse fractal de luz. O fragmento que a gente precisa, que é exatamente o aprendizado, a lição, que se transforma numa virtude nossa, que a gente leva conosco. E o resto, ele fica para trás. O que é material, o que é experiência, o que é terreno, ele fica para trás. A gente só leva a virtude. Então, qual é o momento que a gente se perde nessas personalidades, que a gente fica aferrado a esse ego? É porque o ego, ele tem o tal do benefício secundário, benefício oculto, de ele manter a personalidade morta viva. Porque é exatamente isso que a personalidade é. Ela é uma máscara, ela não tem vida própria. Quando você fica lutando pela sua personalidade, em vez de entrar em silêncio interior para ouvir o seu próprio chamado, o seu próprio coração, e você acha que não, você ficar muito no mental, no racional, no mental horrível, né? No mental negativo. E você começa a colocar conceitos, né? Enfiar conceitos e se moldar a esses conceitos para você sentir que você existe, você vai criando sofrimento para você mesmo. Você começa a sofrer, de fato. Por exemplo, a minha identidade da minha marca, para eu seguir a minha carreira. Só que aquilo vem de um lugar que não vem da essência. Então, quando as coisas não vêm da essência, e tudo que é da essência é eterno, é perene, é óbvio que você tem que emprestar, na verdade, tirar mesmo, né? Energia vital da sua fonte, da sua essência, para alimentar uma coisa morta. Então, a sua máscara ela vai ficando viva, mas você tem que ficar retroalimentando o tempo inteiro. Então, é exatamente isso que a gente fala. A pessoa que mais tem ego, ela mais tem necessidade de reafirmação. Pode perceber isso, gente. A pessoa que mais está no nível egóico da personalidade e menos da essência, mais ela sente a necessidade de reafirmar. Então, é óbvio que para ela, ela vai ser muito mais suscetível a criar artifícios e negativar sua personalidade, por exemplo, ser mais tirano, ser mais desconfiado, ser mais people pleaser. E ela começa a distorcer a si mesma, o seu reflexo, para que ela aparente ser uma coisa que ela, no fundo, não é, né? Seria melhor se ela pegasse só aquela característica e ela usasse isso ao seu favor, né? Conforme as circunstâncias, as situações da vida que pedem, em momentos temporários, em momentos propícios, né? Porque afinal isso é uma parte da sabedoria também que a gente vem desenvolver, da nossa inteligência. Tem a parte dessa personalidade que exatamente serve para nós desenvolvermos a nossa inteligência. Então, em vez de a gente pegar essas características separadas exatamente para utilizar para o nosso bem, utilizar com sabedoria e não se identificar com aquilo, a gente pega essas características e a gente quer se fantasiar daquilo, né? Então esse é o problema das personalidades que
Principalmente a pessoa que é mais jovem, a pessoa que ainda tá se encontrando, ela tem esse problema, né? Não precisa nem ser jovem, mas eu falo assim, jovem de alma, jovem de pensamento, sabe? Sinto muito. Siri, velho. Gente, a Siri tá me respondendo. Desculpa, gente. E como a Siri falou, sinto muito mesmo, né? Porque é muito triste quando isso começa a acontecer, porque cada vez mais você vai aumentando a sua falsidade, né? Às vezes é uma personalidade já que tá tão arraigada, tá tão rígida dentro da gente, que a gente não quer largar, que todas as pessoas já identificam você como aquilo. Porque até mesmo você mesmo quer vender essa imagem. Você mesmo quer cumprir com os compromissos dessa imagem. E é um reflexo que não traz nem crescimento para sua alma. Então o que será que eu tenho que mudar nessa personalidade para eu me tornar mais próxima do meu verdadeiro eu? Porque essa é a questão, né? Não é uma coisa que acontece magicamente. Nossa, despertei espiritualmente e agora o meu espelho é limpo, né? Que nem eu falo no vídeo de dar alma transparente. Inclusive, quem tá vendo esse vídeo e precisa de respostas, vai ver aquele vídeo, porque eu tô falando exatamente disso. A gente vai alimentando, a gente vai colocando um monte de facetas no nosso espelho e o nosso espelho vai ficando sujo. A um ponto que a gente já não consegue mais se enxergar como realmente é. Porque a gente já criou um monte de conceito, opinião sobre quem a gente é. Entende? Essa é a personalidade. E aí é diferente da personalidade que expressa a essência, como eu falei, e da personalidade que é estrutural, que é necessária para a nossa encarnação. Então vamos colocar aqui qual é essa relação entre a personalidade e o ego, que é exatamente esse limiar, né, que a gente se encontra, que vai dando brecha para o nosso ego, né? É exatamente desse livro aqui. Quem tiver esse livro é a página 228 e é exatamente descrevendo o procedimento espiritual de como a gente vai formando essa personalidade falsa. O raio... Gente, a minha voz, ela vai... Parece que eu tô na puberdade. Obrigada por quem tá aqui, porque, sério, a minha oratória precisa melhorar. Eu tenho o Mercúrio retrógrado, por favor, tenham paciência. Vamos lá. O raio, o espírito, teve consciência mineral, vegetal e animal. Quando o raio encarnou pela primeira vez no corpo humano selvagem e primitivo, despertou como homem e teve autoconsciência da sua própria felicidade. Então o raio podia ter regressado à estrela que guia o seu interior. Ou seja, o que está falando aqui, a partir do momento que a gente se torna esse humano, a gente ganha esse poder da autoconsciência. É muito fácil, pô. Agora eu sou autoconsciente, é óbvio que eu poderia simplesmente já agir de acordo com a vontade divina, já tá ascensionando, né? E não é o que aconteceu. Por que que não aconteceu? Infelizmente, no seio profundo da voragem da selva espessa, o desejo selvagem fez nascer o eu. As forças instintivas da natureza apanharam a mente inocente do homem e surgiu a falsa miragem do desejo. Então o eu continuou a reencarnar-se para satisfazer os seus desejos. Ficamos assim submetidos à lei da evolução e do karma. Para muitos de vocês aí que ficam se perguntando para que ficar toda hora reencarnando, parece uma prisão. De fato é uma prisão. De fato é uma prisão. Por esse ponto de vista é. E aí você fica perguntando, por que tem karma? Por que tem evolução, porra? É por causa disso. É por causa do desejo não expresso do ego. Que ele nasce exatamente da herança da nossa consciência selvagem, que se ela não é desenvolvida, ela começa a ofuscar a nossa consciência como homem. E aí a nossa personalidade, que ela já poderia ter ido para o espaço, ela fica aqui exatamente para expressar esses desejos. Então isso daqui, gente, depende muito do tipo de filósofo, do tipo de autor espiritual, guru, o que é que seja, que você se afinize. Tem gente que fala que, assim, faz parte, é necessário, parte da evolução, você seguir essas vontades, esses desejos das personalidades, das identidades que a gente vai criando, porque elas nos levam ao aprendizado, e esse aprendizado é que nos adquire o conhecimento. E tem outras pessoas que falam que não precisa disso. A gente fica preso na mente, pelo contrário, né? Isso só nos aprisiona ainda mais nesse ciclo de reencarnação. E para sair da roda de Sansara, você tem que simplesmente descartar essa personalidade. Então, assim, depende do que você se afiniza, tá? E aí, aqui que está a questão. Como é que vai nascendo essa personalidade ruim? Nossa,
As experiências e a dor complicaram o eu. A evolução é um processo de complicação da energia. Então é exatamente esse o problema. Por que a gente fica tão apegado? É o que eu tô falando aqui. Como a gente vai se ligando e se conectando com esses desejos, a gente não consegue transcender a personalidade. Porque esse mundo ele foi programado para você ser um animal. Não foi programado para você ser um ser humano, ele foi programado para ser um animal. Ainda. Então, quando você fica ligado ao instinto, à consciência inferior, o seu eu, o senso de eu, o eu separado dos outros, o eu separado de tudo, tudo tem que ser sobre mim, revolver ao meu redor, é óbvio que a sua personalidade não quer ser morta. E o seu inconsciente, ele incorpora uma das maiores ilusões, né? Uma das maiores mentiras contadas pra gente, de que você precisa salvar o seu eu. Entende? Porque sim, tem a questão de que a gente precisa ter a sobrevivência. Afinal, a alma precisa incorporar, encarnar para expressar. Mas não desse jeito. E aí, quando você quer salvar o seu eu, você também salva mais as experiências. Qual é o maior mal do ser humano? O ser humano que está na roda de Sansara? É o apego, né? O maior mal é o apego. Então, o primeiro mecanismo que a mente vai criar para que isso seja feito é exatamente complicar a sua personalidade. A personalidade precisa ser complicada para ela imitar a sabedoria. Veja bem, a sabedoria e a substância inata da essência. Agora já é tarde. Milhões de pessoas converteram-se em monstruosos demônios. Então é isso que vai formando a nossa personalidade negativada, vocês entendem? Agora, quando você começa a complicar essa personalidade, coloca um monte de conservante, coloca um monte de agrotóxicos ou o que é que seja na sua personalidade, o que acontece? Cada vez mais ela vai se tornando artificial. É um problema somático. É um problema de você ficar acumulando coisas dentro de você, coisas com as quais você se identifica. Quanto mais a pessoa tem esse problema do ego, mais ela sente necessidade de se identificar. Eu estava assistindo um vídeo que não tinha nada a ver com espiritualidade, não tem nada a ver com esses assuntos, mas que ela colocou ali um trecho, a moça colocou um trecho muito legal que eu vou falar aqui pra vocês. Se tornou bem comum para as pessoas online expressarem essas identidades através de uma lista curada de coisas que elas consomem ou aspiram consumir. E porque as pessoas são condicionadas a acreditar que as suas identidades são definidas quase integralmente por suas neuroses, esses roundups de trends e autores culturais servem implicitamente para sinalizar de forma chique as enfermidades mentais de uma consciência para o público. As estéticas de consumo têm, por outro lado, se tornado um condutor para fazer o eu se tornar mais consumível. Sua existência como um tipo de pessoa não tem quase nada a ver mais com se você quer ler tal coisa ou se vestir de certo jeito, mas tudo a ver com se você almeja ser visto como a pessoa que gostaria de ser. Então é exatamente a gente querer toda hora se convencer de ser uma coisa. Então se esse é o seu caso, de você ficar perdido nas suas várias identidades, não crie outra. Personalidade é falsa. Personalidade é temporária. Ela é só uma casca. E quando você quer se identificar com a casca, você obviamente esquece da semente, né?